Gravando a aula. Vou disponibilizar para vocês aqui. Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza? Aham. Tá. Então, ó, a primeira, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. A primeira questão lá do questionário é quando um cilindro de base circular passa a ser escrito em coordenadas cilíndricas e eu levo essas coordenadas cilíndricas para o próprio sistema de coordenadas, ou seja, com os eixos R, θ e Z, esse cilindro passa a ter que formato? O correto é um paralelepípedo, certo? E, inclusive, o Cláudio explica isso no vídeo. Alguém ficou com dúvidas com relação a essa questão? Eu. Essa que eu tô Fala. com dúvida. Tá, então fala. Eu assinalei que era uma esfera. Certo. Calma. Ai, rapaz. Não é essa, É bebê. coordenada cilíndrica. Ah, deixa quieto, não é essa. Essa. É a próxima, valeu. Tá, essa aqui, então, tudo certo. Então, vamos Certo. lá. A outra é, e se a gente reescrever a esfera em coordenadas esféricas no sistema de coordenadas esféricas? O que a gente vai ter? É aqui que você tem dúvida? Porque a resposta aqui é um paralelepípedo também, É essa daí. Que eu assinalei outra esfera. certo? Então vamos lá. Por que que está dando confusão? Deixa eu ver aqui. Ó, eu deixei preparado dois slides para falar especificamente dos dois sistemas de coordenadas. Acho que até melhor eu já vou direto para ele. Peraí, ó. Esse aqui. Tira isso. Então, ó, primeira coisa é, quem são as coordenadas esféricas que a gente está trabalhando? Então, é importante a gente entender por que que, como é que eu vou conseguir entender que a esfera vira paralelepípedo se eu não entender como é que funcionam as coordenadas? Então, ó, as coordenadas esféricas, elas, né, para cada ponto do espaço, as coordenadas são compostas pela distância do ponto à origem, pelo próprio θ, que é aquele ângulo polar, porque essa distância aqui, ela faz essa sombra, que é o raio polar, né, mas que ele não faz parte das coordenadas esféricas. Então, eu pego o próprio θ, que é o ângulo polar, e eu pego esse ângulo aqui, que é formado entre o eixo Z positivo e o ρ, que é o raio esférico, né? E aí, o que a gente tem que observar é que quando eu faço um ρ fixo, que é o que o Cláudio comentou lá no vídeo dele, quando eu faço um ρ fixo, por exemplo, ρ igual a 4, eu estou deixando o θ variar livremente, então ele fica rodando livre, e o φ também fica variando livremente de zero até o π, que é aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo, né? A variação de φ termina aqui embaixo. Então, como o θ está fixo, então pensa que eu estou variando, desculpa, como o ρ está fixo, pensa que eu estou variando o θ e estou variando o φ.
Isso me dá, isso aqui me dá uma esfera. Eu tenho uma esfera no espaço. Então, o que que acontece? A variação de ρ, quando eu estou falando da esfera, vai ser de 0 até 4. A variação de θ, para eu ter essa esfera, vai ser de 0 a 2π. Depois a gente vai falar isso com um pouco mais de detalhe. E quando eu estou falando na esfera, a variação de φ vai ser de 0 a π, tá bom? Depois eu vou explicar isso com um pouco mais de detalhe, mas é isso que a gente tem. O θ variando de 0 a 2π, o φ está variando de 0 até π, e o ρ tá fixo, mas aí quando eu quero toda a região da esfera, então o meu ρ vai variar de 0 até 4. Isso me dá essa esfera sólida. Quando eu pego essas variações aqui e troco o sistema cartesiano pelo sistema esférico, ou seja, quando os meus eixos passam a ser ρ, θ e φ, o que que acontece? Essa variação vai de 0 até 4. Essa variação vai de 0 até 2π. E essa variação do φ vai de 0 até π. Quando eu olho para a região que isso aqui forma, é isso aqui que eu tenho, certo? Por causa dessa variação aqui que eu transformo a esfera, porque isso aqui seria no, no, no sistema cartesiano, seria uma esfera de raio 4. Y, X e Z. E aí o ρ está variando da origem até a esfera. O θ está variando de 0 até 2π. E o φ está variando de 0 até π. Tá claro isso? Pô, melhorou um pouco? Eu acho que eu entendi. Quando é uma esfera, quer dizer que ela está em coordenadas cartesianas, então, né? E quando passa para esféricas, ela fica um paralelepípedo. É isso? Por mais que seja meio doido isso, é isso. Ah, então, eu tinha confundido. Eu achei que a esfera era na esférica, por causa dos dois ângulos que tinha. Então, na verdade, assim, a confusão que se dá aí é uma esfera escrita, desenhada no plano cartesiano, no espaço cartesiano, ela tem a sua equação, certo? A equação da esfera, para quem não lembra, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a um determinado raio ao quadrado, certo? Essa é a equação da esfera. Em cartesianas, quando eu passo a gente vai falar disso, quando eu passo isso aqui para esféricas, eu tenho essa equação aqui, ó. Isso aqui vira ρ igual a A, certo? Então, uma coisa é eu escrever a esfera em coordenadas cartesianas e desenhar a esfera no sistema cartesiano. Isso vai me dar isso que está aqui, ó. Essa esfera aqui. Sistema cartesiano. X, Y e Z. Quando eu passo essa esfera para coordenadas esféricas, e aí eu vou desenhar no sistema de coordenadas esféricas, ou seja, nos eixos ρ, θ e φ, eu faço uma transformação nessa superfície e ela vira um cubo. Por isso que é mais fácil integrar em coordenadas esféricas, porque a minha região de integração
No sistema de coordenadas esféricas, é mais simples, entendeu? A esfera no sistema de coordenadas esféricas é um cubo. É doido, mas é isso que acontece. Tá claro? Agora eu entendi. Valeu. Beleza. O negócio é meio maluco. A próxima. No sistema de coordenadas esféricas, podemos associar as coordenadas φ e θ e φ, respectivamente. Quando eu falo respectivamente, significa que a primeira palavra aqui tem que estar relacionada com θ e a segunda com φ. Então, a resposta correta disso é longitude e latitude. Embora eu sempre faça confusão, mas eu tenho aqui a longitude e aqui a latitude, certo? Alguma dúvida com isso aqui? Ô Vamos Zé, lá. Oi, rapidinho. Você pode voltar na 2? Um minutinho só? posso. Peraí, rapidinho. Essa aqui? É. Hum. Ah, tá. Se tivesse coordenadas cartesianas, então seria a esfera, né? Ali no Aqui, enunciado. Não. Ah, e se escrevermos em coordenadas cartesianas? Daí fica a esfera, né? não. O, se eu. Opa, peraí, deixa eu só. Eu bati o caneta aqui. Ó, se a gente. A questão da forma está relacionado a em qual sistema que eu estou desenhando o meu sólido, entendeu? Tá, entendi. Valeu. A equação das coordenadas esféricas, tá? A equação da esfera em coordenadas esféricas é essa aqui. Em coordenadas cartesianas é essa aqui. Mas, então, isso aqui vai ser sempre uma esfera, em qualquer lugar que você for trabalhar com isso. Mas a forma de variação, ou a superfície que eu obtenho no sistema cartesiano, ou seja, nos eixos x, y e z, eu vou ter esse desenho aqui de uma esfera. No sistema ρ, θ e φ, eu vou ter o desenho de um cubo. Entendeu? Isso aqui é essa esfera aqui, só que em outro sistema. Então, a forma com que a superfície é desenhada depende do sistema de coordenadas, dos eixos. Em qual eixo que eu estou desenhando isso? Tudo bem? Sim, valeu. Essa é a Entendi. diferença. Se eu fizer isso no eixo cilíndrico, a esfera vai ter um outro formato. A gente pode até falar disso depois. Então, é importante em qual sistema que eu estou trabalhando, não em qual coordenada. Porque eu posso olhar para as coordenadas em sistemas diferentes, que é o que a gente faz. Eu olho para sistemas, eu olho para coordenadas esféricas no sistema cartesiano, né? Vamos lá. Qual é a expressão em coordenadas cilíndricas para essa superfície? Z igual a x quadrado mais y quadrado. A resposta disso é nenhuma das anteriores do que está errado. Esse aqui é isso aqui. Esse aqui seria a opção 5. É, qual delas que vai dar? Z igual a x2 mais y2. Só lembrando, x quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, certo? Então, se o z é igual a isso, eu vou ter z igual a r ao quadrado, né? Então, a resposta correta é a 4. Alguma dúvida?
tem dúvida, eu estou seguindo. Se colocou no chat, pode ser que eu não veja. Não. Vamos lá. E em coordenadas esféricas, z quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. A resposta correta é θ igual a π sobre 4. Né? Deixa eu ver aqui. Por que que essa aqui é a resposta correta? Ou se alguém ficou com dúvida com relação a isso? Eu fiquei com um pouco de dúvida, Zé, no Eu porquê essa também. resposta. Certo. Então vamos lá. É esse aqui que eu quero. Desculpa. Tirei isso. Ó, então, o que acontece? Quando eu estou em coordenadas esféricas, eu também faço uma relação entre as coordenadas cartesianas e esféricas. Eu não fui até o final do vídeo do Cláudio, mas eu acho que ele faz essa relação, certo? Era para fazer, pelo menos. Sim ou não? Sendo sincero, eu não lembro se ele faz. Tá. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Relação entre cartesianas e esféricas, certo? Bom, efetivamente, o que que a gente precisa observar? Quando eu olho para esse, eu tenho aqui um ponto, vou colocar uma coluna para destacar. Eu tenho esse ponto, ele tem coordenadas y aqui, x aqui, e a coordenada z, ela é paralela a esse eixo aqui, certo? Tem que colocar, não vai caber. Então tá, paralela vai dar aqui, assim, mais ou menos. Tá bom? E aqui está o z. Então, esse é um ponto em coordenadas cartesianas. Quem são as coordenadas esféricas? As coordenadas esféricas são esse raio aqui, que eu chamo de ρ, beleza? Esse ângulo aqui, eu chamei de θ, e é o próprio ângulo polar, por isso que eu uso essa sombra para poder marcar o θ. E esse ângulo aqui, ó, né, que eu chamei de φ. Então, eu preciso relacionar essas três coordenadas com esses três valores aqui, certo? O valor de y, que é esse tamanho aqui, o valor de x, que é esse tamanho aqui, e o valor de z, que é esse tamanho aqui. Perfeito? Eu preciso fazer essa relação entre os três. Para isso, eu vou usar alguns ângulos, alguns triângulos, para justamente usar as relações de Pitágoras. Então, ó, esse cinza aqui é o raio polar. É a coordenada R, que a gente não usa em coordenadas cilíndricas, mas que ele vai servir de apoio para fazer as contas que nós precisamos. Tudo bem? Vamos falando aí comigo. Tudo. Então, ó, esse cara aqui, todo mundo concorda que ele tem o mesmo tamanho que esse cara aqui, ó. Tá? Então, ó, isso aqui vale R. Beleza? É o mesmo tamanho desse aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou pegar dois triângulos que são importantes para a gente fazer as nossas relações que a gente precisa. Um é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulozinho aqui que a gente já conhece, pegou lá de coordenadas. Como é que fala?
Olá, obrigado. Tá? Ó, esse cara aqui, ó, o ângulo de 90 graus desse triângulo tá aqui, concorda? Então, ó, eu vou chamar de Y. Esse tamanho aqui. Oh, perdão. De X, certo? Aliás, na outra hora que eu falei o X, eu inverti, tá? Então, na hora que você ouvir, assistir o vídeo, eu vou falar errado a primeira vez, agora eu tô corrigindo. Não dá para desgravar, então vai ficar errado. Lá atrás. Aqui tá certo. Esse também é o X, pelo amor de Deus. Certo? Como esse ângulo tá aqui de 90, ó, então esse cara aqui é o X. Ninguém me corrigiu naquela hora, hein? Vocês são amigão também. Ó, esse cara aqui é o Y. Então, esse cara aqui também vale Y. Tudo bem? Então, esse cara aqui é o Y. Beleza? O θ que eu estou usando é esse cara aqui, ó. Tá bom? Aí nós temos as relações polares. Ah, e esse cara aqui é o R, que a gente já conhece, lá das coordenadas polares. E a gente tem as relações entre coordenadas polares, que a gente sabe o quê? Que o X é igual a R cosseno de θ, e a gente sabe que o Y é igual a R seno de θ. Então, isso aqui eu vou usar para estabelecer as relações entre coordenadas cartesianas e esféricas. Para fazer essa relação, eu vou usar esse outro triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, tá? E é importante a gente saber que o ângulo de 90 graus desse triângulo está aqui, ó. Beleza? Então eu vou passar esse triângulo para cá. Eu só vou deixar ele plano aqui, ó. Ó. Oi, estão me ouvindo?
Sim. 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 Rapaz, eu não vi nem que eu tinha caído. Quando eu percebi, até desde que hora que vocês estão perdidos, que eu saí fora? O meu travou quando você fez o primeiro triângulo. Você terminou o primeiro triângulo e foi. Ó, vou voltar aqui para a tela. Nossa, eu nem percebi. Gente, a internet ela resolve cair só nos dias de aula. Nos outros dias ela não cai. Eu uso ela todo dia, o dia inteiro. Estão vendo aqui? Sim, professor. Só foram alguns minutos que caiu. Então, que bom. Ó, isso aqui então vocês acompanharam. Até chegar aqui, nesse triângulo. Sim, eu acho. Eu acompanhei. Alguém, para alguém travou antes disso, não? Ô Zé, pra mim travou antes do triângulo, Tá. na Ó, setinha. tá. O que eu disse dessa setinha aqui? Isso. Tá, então, essa aqui então você tinha visto antes, certo? Aham. Tá. Esse aqui, na verdade, nada mais é do que o triângulo polar que a gente já viu lá em coordenadas polares, ok? Até porque eu estou no plano aqui, então, teoricamente, não deveria ter muito segredo esse triângulo aqui. Aí o que eu disse foi, eu vou usar agora esse outro triângulo que está aqui em cima para fazer as relações entre coordenadas cartesianas e esféricas. E vou usar como apoio esse cara aqui, tá bom? Então, ó, quando eu olho para este triângulo, o que eu tenho é isso aqui, ó. A coordenada z, que está aqui, ela está aqui. O ângulo de 90 graus está aqui. Deixa eu colocar isso aqui em branquinho. Ó, o ângulo de 90 graus está aqui. Esse lado aqui vale R, que é o valor aqui de baixo, tudo bem? E o ρ é esse cara aqui. E aí, é importante a gente observar que o φ está aqui, ó. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Não. Tá, perfeito. Então, ó, deixa eu dar uma separada aqui nas coisas. Então, ó, veja bem, daqui eu vou tirar algumas relações, usando também senos e cossenos. Óbvio que eu vou falar agora do φ, que é o ângulo que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, quem é o cosseno de φ? Cosseno é cateto. Cateto o quê? Adjacente? Adjacente, certo? Que é esse cara aqui, correto? Cateto adjacente, que é o Z, sobre hipotenusa, que é o ρ. E quem é o seno de φ? Vamos colocar isso aqui mais coloridinho para ficar mais bonitinho. Peraí. Tira aqui. Fica bom para identificar depois, ó. Opa, volta. Aqui, ó. Φ, Φ. Aqui, ó. Cateto adjacente é o Z. E a hipotenusa é o ρ. E agora o seno? Seno de φ. Cateto oposto, certo? R sobre a hipotenusa, que é o ρ. Tudo bem, não? Alô, estão me ouvindo? Tudo bem. Vai falando aí, porque eu vou sabendo que eu ainda estou na aula, tá? Porque nem sempre eu consigo ver minha internet, se eu cair ou não. Às vezes ela cai e eu não vejo. Ok, então ó, vamos continuar. Isso aqui é só apoio, certo? Isso aqui a gente vai usar de apoio.
Ó, continuando aqui. O que que a gente tem? Ó? Dessas duas equações aqui, eu tiro o seguinte. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui, a gente vem para cá. Essa seta vai ficar melhor assim. Ó, daqui eu tenho que ó, o Z é igual a ρ de φ. Tudo bem? Daqui, ó, eu tiro isso. O Z é ρ cosseno φ. E dessa aqui de baixo, eu chego à conclusão de que o R peraí, deixa eu ver se eu... Não, tá certo, perdão, isso. O R passou um vento na minha cabeça aqui, deu um branco, voltou, minha cabeça voltou. Ó, o R, ele é ρ seno de φ. Tudo bem? Estamos juntos? Sim, professor. Agora, eu vou pegar o seguinte, vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui essa relação aqui, essas duas relações aqui. Eu vou trazer essas relações para cá. Tá? Então, o que que eu vou, aonde a gente vai chegar? Eu já sei que o Z é igual a ρ cosseno de φ. E aí, ó, daqui eu vou pegar, ó, o X, ele é igual a R cosseno θ. Só que o R é isso aqui, certo? Então, o X vai ficar ρ seno de φ e esse cosseno θ aqui, ó. Cosseno, eu vou colocar o θ em verdinho, que é a cor dele lá. E o Y vai ser o R também, certo? O Y também depende de R, que também é isso aqui. Então, isso aqui repete. O seno de φ. Só que agora vem o seno de θ. Tudo bem? Deixa eu deixar todo mundo coloridinho aqui. Esqueci. Tudo bem ou não? Sim, professor. Sim. Preciso dar... Colocar vocês. Tá. Então, ó, essa é a relação que nós temos entre coordenadas cartesianas e esféricas. Uma das relações, né? Eu passo das esféricas para as cartesianas. Eu vou acelerar o passo um pouquinho e a gente consegue provar, vocês podem depois fazer isso como exercício em casa, e quando eu pego x² mais y² e mais z² e substituo essas três expressões aqui, ou seja, elevo isso ao quadrado, elevo isso aqui ao quadrado, e elevo isso aqui ao quadrado, e somo os três, isso aqui tudo vai dar ρ ao quadrado. Vai dar só a coordenada ρ ao quadrado. Agora que eu faço o quadrado disso tudo, ó, desses dois somados, x² mais y²,
esses dois são fator comum. Quando eu coloco esses caras em evidência, eu fico com cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Então, sobra só isso aqui ao quadrado. Quando eu somo com esse cara aqui ao quadrado, de novo eu tenho o ρ ao quadrado em evidência, isso tem o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que também dá 1, sobra o ρ ao quadrado. Entendeu? Quando vocês façam essa conta na mão, para vocês visualizarem isso mais rápido. Essa é uma outra relação que eu tenho entre as coordenadas. Tá? Bom, agora, feito isso, eu vou voltar lá no questionário. O questionário pede para a gente olhar para essa equação aqui. Z ao quadrado mais igual a x quadrado mais y ao quadrado. Como é que isso aqui fica em coordenadas esféricas? Então, ó, vamos lá ver. Vou pegar aqui um quadro novo. Ó. Vou tirar isso aqui. Então, ó, eu tenho z ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado, certo? E eu quero mudar isso para esféricas. Então, o z, como a gente viu lá, ele é ρ cosseno φ ao quadrado. E esses caras aqui são ρ seno φ cosseno de θ ao quadrado mais ρ seno φ, seno θ ao quadrado. Tudo bem? Se alguém tiver com dúvida, me chama. Quando eu distribuo esses quadrados todos aqui, ó, eu fico com ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Aqui eu fico com ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. E aí eu já vou adiantar aqui, ó, porque aqui eu também tenho ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, que eu vou pôr em evidência. Então vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Tudo bem? Posso adiantar isso? Esse cara e esse cara eu coloquei em evidência, ele aparece aqui. Agora, isso aqui é 1. Então, isso aqui vai me dar ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, igual a ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. E aí, o jeito mais correto de resolver isso não é cortando o ρ, mas é trazendo esse cara para o lado de cá. Aí eu vou ter ρ ao quadrado, e eu vou colocar em evidência, ó. Cosseno ao quadrado de φ menos seno ao quadrado de φ. Alguém se perdeu? Alguém se perdeu aqui, não? Alô, alô? Estão me ouvindo? Não. Tá de boa, professor? Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui é igual a quanto? Quanto vem aqui? O que eu ponho aqui? Zero? Hã? Não sei. Fala, Pamela. Zero? Não sei. Zero, isso. Zero. Zero. Certo? Eu tô com uma equação. Eu tô com uma equação. Se eu passei o lado direito pro lado esquerdo, ficou zero do lado de lá. Certo? Isso aqui é zero. Agora, produto de dois números dando zero, tem que ser zero. Então, ρ ao quadrado tem que ser zero, ou cosseno ao quadrado de φ menos seno ao quadrado de φ tem que ser zero. Acontece que ρ ao quadrado igual a zero significa que o ρ é igual a zero.
Mas ρ igual a zero é só um ponto. Se eu estou falando de uma superfície, esse cara aqui não pode ser solução disso. Certo? Então, isso não faz sentido. Não faz sentido físico. Essa superfície não é um ponto. Não é só a origem. A origem faz parte dessa superfície. Mas... Então, consequentemente, se isso aqui não pode ser zero, esse cara aqui tem que ser zero. Mas esse cara aqui ser zero significa que cosseno ao quadrado de φ tem que ser igual ao seno ao quadrado de φ. Quando eu extrair a raiz quadrada disso, eu vou ter que cosseno de φ vai ser igual a mais ou menos seno de φ. Quando é que o cosseno e o seno têm ângulos, são iguais a menos de sinal? Para qual ângulo isso aí é verdade? Quando eu vou no meu círculo trigonométrico, quando é que o valor do seno, do cosseno e do seno e do cosseno são iguais ou, no máximo, opostos? Esse ângulo aqui vale quanto? Pi sobre 4. 4. Π sobre 4. Ou π sobre 4, ou 1, 2, 3, π sobre 4. Certo? Beleza? Então, das opções que eu tenho lá, a opção que me satisfaz. Cadê? É a opção 4. Tá claro isso? Sim. Beleza? Beleza, professor. Então, essa superfície, z quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado, em esféricas, vai ser φ igual a π sobre 4, por exemplo. Professor, mas cortar o rho é errado? Na verdade, para você cancelar o ρ, você tem que assumir que o ρ é diferente de zero. Aí, teoricamente, você pode cancelar, mas você só assume o ρ diferente de zero quando você... É que aqui eu estou mostrando o que está por trás do cancelamento, entendeu? Uhum. Você tem que saber que você não pode trabalhar com ρ igual a zero, porque ρ igual a zero é só a origem. Então, assumindo que o ρ é diferente de zero, você pode cancelar. Entendi. Obrigado. Por que que eu posso cancelar? Porque, por causa dessa história aqui que eu contei. Ou, por que que eu posso assumir que... Por que que eu tenho que assumir que ele não é zero? Por causa disso aqui. Sim, Certo? certo. Então, ó, vamos lá. É, Vamos falar um pouquinho das coordenadas cilíndricas e esféricas. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação às coordenadas ou não? As cilíndricas são praticamente as polares acrescentando o z, certo? Então, basicamente é isso aqui que eu tenho. E as relações entre as coordenadas cartesianas e cilíndricas são as mesmas das polares, certo? Por, por que que eu falo isso? Porque a coordenada z se mantém. Então, eu continuo tendo x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, e eu tenho z igual a z. Isso aqui parece meio besta, mas é isso porque a coordenada z se repete nas cilíndricas, né? E por que que elas são chamadas coordenadas cilíndricas? Porque quando eu olho para as superfícies que essas coordenadas
que essas coordenadas formam, quando elas são constantes, uma delas me dá um cilindro, certo? É muito importante a gente ter isso em mente. Eu tenho quando eu tenho um sistema de 3 dimensões, quando eu fixo uma das variáveis, significa que as outras duas são livres. Consequentemente, eu tenho uma superfície de 2 dimensões quando eu estou variando as outras duas. Então, se eu fixo R, eu vou ter uma superfície de 2 dimensões variando o θ e o z. Quando eu fixo o θ, eu vou ter uma superfície de 2 dimensões variando o R e o z. E quando eu fixo o z, eu também vou ter uma superfície de 2 dimensões variando o R e θ. É importante a gente entender quem são essas superfícies, tá? Porque isso ajuda muito no desenvolver dos exercícios. Então, veja só. Se eu faço z igual a uma constante, certo? Ou seja, z é igual a um z0 qualquer, que superfície isso aqui me dá? Que superfície é essa? Quem pode dizer? É uma circunferência? Não. Circunferência é curva. Isso aqui me dá uma superfície. Cilindro? Não. Oi? É um plano? Um plano. Eu não sei quem foi que falou, mas parece que está falando do espaço, né? Plano. É isso aí. É um plano. Por que é um plano? Houston, por que isso aqui é um plano? Isso aqui é um plano. Eu estou afirmando agora. Isso aqui é verdade. Isso é um plano. Por que isso é um plano? Ó, z igual a z0 significa que eu estou nesse ponto z0 qualquer aqui, certo? E aí eu vou variar o raio. Lembra? O raio varia radialmente assim, certo? Só que eu vou fazer essa variação do raio aqui em cima. O raio está variando. E o θ também está variando. Então, Luiz, por que você achou que fosse uma circunferência? Porque o raio e o θ variando, parece que eu vou ter uma circunferência. Só que como esse raio não tem fim, a superfície que eu obtenho aqui é um plano. Certo? Ó, ele vai lá para trás e o θ varia em toda a volta. Então, a superfície que eu obtenho aqui, peraí, vai ser aqui, ó. Vai ser esse plano aqui, ó. E nesse plano, não se esqueçam que esse plano aqui, ele continua lá para trás, certo? Ele não acaba, certo? Então, o R e o θ variando me dá um plano nessa altura aqui, ó. Igual a z0. Ficou claro isso? A gente desenha quadradinho assim porque é mais fácil de delimitar e enxergar o plano, tá? Mas andando em R e em θ, eu vou andar no plano de altura z0. Tudo bem ou não? Alô? Alô, alô, alô? Tem alguém aí? Sim, professor. Tudo. Ah. Os outros não se manifestam por quê? Estão só com o coisa ligado ou é preguiça mesmo? Tem 20 pessoas na sala, 2 falaram tudo bem. Significa
Que 18 não estão entendendo. Para mim, significa isso. Ó, agora eu vou fazer o θ fixo. Θ igual a θ0. Que superfície eu tenho aqui? Aqui eu estou variando o R e estou variando o Z. Que superfície me dá isso? Dá um disco, dá tipo um anel, sabe? Não necessariamente, Miguel. Veja, o θ eu fixei. Então, ó, esse θ igual a θ0 aqui, significa que eu escolhi um θ. Peraí. Escolhi um θ aqui. Θ igual a θ0 e fixei. Agora eu vou variar, certo? Esse cara aqui, deixa eu colocar. Ó, θ igual a θ0. Esse cara aqui eu fixei. Agora eu vou variar o raio e o Z. Que superfície eu vou ter aqui? Você vai ter um plano na vertical? Eu vou ter também, isso aqui também vai me dar um plano. Por que na vertical? Porque a hora que o R varia aqui, ó, né? A variação do R tá para cá, o R está variando aqui, e o Z está variando aqui, né? Tanto para cima quanto para baixo. E o R também, para frente e para trás. Opa. Ah. Então, o plano que eu obtenho aqui, a superfície que eu obtenho, é esse plano aqui, ó. Opa. É esse plano aqui. Certo? O θ está fixo, R está variando, Z está variando, me dá esse plano aqui. Tudo bem? Por Sim, fim. professor. Professor, por favor, Oi, se o fala. θ não fosse fixo, qual plano seria? Não, então, eu estou trabalhando com a possibilidade de fixar o θ. Ah, Em que sentido você está falando? Θ não fosse fixo. tipo, se ele variasse, sabe? Se eu mudar de valor o θ e para cada θ eu fixá-lo novamente e variar o R e o Z, eu vou ter esse mesmo plano rodando aqui, entendeu? Ah, tá. Entendeu o que eu falei? Entendi, sim. Eu teria um outro, se eu pegasse um outro θ aqui, assim, ó, menorzinho aqui, tá? Eu teria esse ângulo, esse plano aqui, ó. Ah, Se eu pegar esse θ aqui, ó, aí eu passo a ter esse outro plano aqui. Ó, que chique. Tá ficando bom, hein? Se eu pegar um θ aqui, vou ter esse cara aqui. Tá claro isso? tá, agora ficou claro. Show, hein? É, bacana. Vou até deixar aí. Então, ó, aqui eu tenho θs diferentes. Ó. Esse aqui é um θ1. Aqui eu tenho um θ2. E aqui eu tenho um θ3. Certo? Medida que só que o que eu tenho que entender? Eu estou escolhendo θs diferentes, mas cada vez que eu faço uma escolha para o θ, ele fica fixo. Esse cara é fixo, esse cara é fixo. Cada um desses caras são fixos. Certo? Esse θ0 aqui é fixo. Eu posso fazer isso várias vezes.
E aí eu vou ter vários planos. Beleza? Por fim, o que falta fixar agora é o R. Quando eu fixo R, que superfície eu tenho agora? Agora eu vou variar o R, desculpa, eu vou variar o θ e o Z, certo? Entendeu ou não? Alô, 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 Márcio. Você vai ter um cilindro, não é? Variar o Por, R e o teto. por que eu vou ter um cilindro? Porque você vai estar variando o teto, você vai ter uma circunferência variando o θ, e aí variando a altura é um cilindro. Perfeito. Quando eu faço isso aqui, eu tenho um cilindro. Vou deixar ele escrito gordinho, cilindro. Agora, por que eu tenho um cilindro? Porque o θ, o R está fixo. Então, ó, vou pegar um R qualquer tamanho aqui, ó. R0 e fixei. Fixei esse cara aqui. Agora eu vou variar o θ primeiro. Primeiro eu vou variar o θ. Quando eu vario o θ com esse R0 aqui, eu tenho um círculo, certo? Ó, vai lá atrás. Nossa, desculpa aí, hein? Vai ser perfeito assim lá adiante. Se não fosse esses três últimos pontinhos aqui, ó. Ah, não. A modéstia me impede agora de ficar quieto. Certo? E nem tá tão perfeito assim. Θ variando, certo? Aqui é a variação variando de 0 a 2π, até porque mais do que isso ele vai passar por cima dele mesmo. Então nem precisava variar mais do que isso. Feito isso, eu faço a variação de z, que é aqui. A variação de z é aqui. Mas eu já tenho essa curva. Então é como se eu pegasse essa curva e subisse essa curva aqui. Certo? Ou seja, eu tenho esse cilindro aqui, ó. Porque essa curva aqui fica subindo e descendo. Então, a superfície que eu obtenho é esse cilindro aqui, ó. Tá claro ou não? É esse cilindro. Alô, alô, alô? Sim, professor. Sim, Professor, professor. uma Fala. dúvida. O Z, a altura, ele tá fixo, o Z? Não. Mas por Justamente. quê? A Z tá variando aqui, ó. Deixa eu ver. Professor. Tanto para cima, quanto para Ah, isso que eu... entendeu? Esse cilindro vai lá para baixo. Essa era a dúvida? Era. Ó, o cilindro vai lá para baixo também. É um cilindro sem fim. Sem começo nem fim. Enquanto o Z estiver variando, né? Aqui é a variação de Z positivo e aqui de Z negativo. Tá bom? Agora entendi, valeu. É importantíssimo entender essas três coisas, porque a partir disso é que a gente consegue achar as variações das coordenadas cilíndricas nos nossos sólidos, tá? Da mesma forma, a gente tem também lá para coordenadas esféricas.
Eu peguei isso aqui, ó. O que que acontece quando eu faço o ρ e o θ constantes e vario os demais? Veja só. Pegar esse aqui, pegar esse aqui. O que que acontece? Se eu fizer, de novo, eu começo com θ igual a um θ zero. Agora eu estou falando de esféricas. Que superfície eu vou ter aqui? O θ é o mesmo de antes, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, um θ, fixar esse cara, e agora eu vou variar o φ e o ρ, tá? Então, o ρ vai variar aqui, e aí ele vai variando, e quando eu faço o φ variar, eu tenho essa variação aqui, ó. Isso aqui agora está lá na parte de baixo, certo? Porque aqui está a variação do φ. Tudo bem? Quando eu faço isso, eu tenho o mesmo plano que eu tinha antes. Eu vou adiantar aqui, porque senão a gente não acaba hoje. Porque vocês não respondem, então estou passando por cima. A minha maior preocupação com essas aulas é que quando a gente está junto, eu estou vendo a cara dos seis. E agora eu não estou. Então eu não sei quem que está entendendo e quem que não está. E como vocês não estão falando, eu tô assumindo que vocês não estão entendendo. Porque se está entendendo, tem dúvida. Então, ó, θ igual a θ zero, eu tenho o mesmo plano que eu tinha antes. Lá do coordenadas cilíndricas, porque a variável é a mesma. A única diferença é que eu mudo o jeito de andar em cima desse plano. Aqui eu ando radialmente e de cima para baixo. Lá no outro, nesse cara aqui, eu ando cartesianamente, porque eu ando assim, como é o R, e o θ. Então eu ando para cá e para lá. Tá? Lá no outro é diferente. Não. Agora, o que que acontece quando o φ é fixo? Professor, pode explicar de novo, por favor? Não entendi. O quê? O θ? Qual a diferença do um para outro? Você tinha Nenhuma. acabado. Só a diferença é que quando eu estou no plano, peraí, tem nenhuma não, tem diferença, desculpa. A diferença é assim, ó. Quando eu estou olhando no plano, tá? O θ está fixado aqui, ó. Sim. Θ zero. Aí eu estou olhando no plano. Nessa configuração, Uhum. o ρ varia assim. Ele varia radialmente. Uhum. E o φ varia assim. Então, qualquer ponto do meu plano, para eu poder chegar nesse ponto, eu tenho que sair da origem, eu tenho que saber quanto é a distância dele da origem até ele e quanto vale esse ângulo aqui. Ah, tá. Está fixo. Tá? Quando eu olho para isso aqui em coordenadas cilíndricas, Sim. aí o que muda, vou colocar aqui. O que muda é que o θ continua fixo, certo? Aqui está o θ. Aí eu tenho o raio, ele anda no plano, e à medida em que e o z anda para cima. Então, à medida em que o z varia e o raio varia, eu tenho linhas assim. E assim. Então, em cilíndricas, a minha movimentação em cima desse plano θ zero
é cartesiana, porque o raio anda para cá, o Z anda para lá, então eu vou andar em quadradinho. Uhum. Vou andar dessa forma. Tá? Essa aqui é em cilíndricas e aqui é em esféricas. Entendi. Agora, quando o φ é constante, que superfície que eu tenho aqui? Quem arrisca? Um cilindro? Não, não é um cilindro. Mas também não é um plano, já vou adiantar. Alguém já comeu amendoim em semáforo? Especialmente em São Paulo? Já. Principalmente na Marginal Tietê. Então, de que jeito que é o, o lugar onde eles vendem amendoim? Qual o formato daquele negócio? Vende nos vão, onde passa as motocicletas. É Não, que não, lá então, no Marginal não pode andar. não, o formato do coisa onde está o amendoim lá dentro. Então, você mudaram recentemente, mas antigamente esse negócio vinha em formato de quê? Os caras não colocam dentro de uma lata, tem uma lata, aí aqui dentro eles têm o quê? Tem uns conezinhos de amendoim assim, ó. Ou não é mais assim? Sim, vem em um cone. Um cone. Isso aqui é um cone. E quando é amendoim torrado. É. Por que isso aqui é um cone? Porque, veja, o φ fixado significa que eu vou fixar esse ângulo aqui, ó, certo? Opa. Esse cara está fixado. Se esse cara está fixado, eu vou olhar para o ρ aqui, que está variando. E além do ρ variando, o θ está variando. Então, quando o θ varia e esse ρ varia, se você pegar na sua mão, pega a sua caneta, segura. Peraí, eu tenho câmera, cacete, esqueci disso. Não estão me vendo. Então, Sim, a gente tá te vendo. me vê aqui no cantinho, né? Aqui é o ρ, tá vendo? Pensa que aqui eu tenho o eixo X, Z, e aqui eu tenho o ângulo φ. Aqui é o ρ variando. Se eu faço o θ variar, eu giro esse ρ, entendeu? Entendi, professor. Então, quando eu faço o θ rodar, esse cara aqui roda. Direto. Ou seja, eu tenho esse cone aqui. Tá? Se a gente for olhar ó, nessa questão do questionário, eu tenho o φ igual a um φ zero. E a equação disso aqui. Isso vocês deveriam reconhecer como equação do cone. Né? Que é esse cara aqui. Então, o θ, o φ fixo, me dá esse cone. Tá? E o que acontece quando o ρ é fixo? O que acontece quando eu fixo o ρ? O que nós temos? Uma esfera? Ah, essa agora é a esfera, certo? A gente até tinha falado disso antes, né? Lá atrás, que eu falei, depois de novo. Tá certo? Então a gente tem uma esfera. Por quê? Porque à medida em que eu fixo o meu ρ,
valor e eu faço o θ variar, eu tenho isso aqui, ó. O θ está variando. Quando eu falo em θ variando, significa que eu estou pegando essa retinha aqui e rodando ela, certo? E eu estou fazendo o φ variar. Então, o φ varia até lá embaixo, até no eixo Z negativo, ó. Certo? Então, quando esses dois caras variam, que não vai dar para, acho que até dá para juntar, não vai dar uma esfera exatamente, mas vai ficar perto disso. Quando esse cara, ó, pega esse arco rosa aqui, ó, e gira ele na direção do verde, você vai dar uma esfera. Ah, quase. Opa. Ó, quando eu giro isso aqui, eu vou ter essa esfera aqui, ó. Certo? Beleza? Sim. Muito bem. Ó, então, o que é importante? A gente entender essas movimentações dessas variáveis para a gente poder resolver integrais em coordenadas esféricas e cilíndricas. O que é importante agora na questão das integrais? Vamos só finalizar a aula falando um pouco das integrais. Acontece o seguinte, eu até peço desculpas para vocês que eu me esqueci de um detalhe pequeno, só que muito importante, de que a disciplina que o Cláudio coloca lá tem lá na Univesp, ela tem uma pequena diferença entre o que o livro que a gente segue faz. Porque primeiro ele fala de integrais em coordenadas cilíndricas e esféricas, e depois ele fala de mudança de coordenadas. Tá? Porque eu consigo falar de integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas sem a necessidade de falar no tal do jacobiano. Então, por isso que a gente não tocou nesse assunto jacobiano ainda. É o próximo assunto que a gente vai falar. Tá? Por quê? Porque eu consigo definir as integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas sem a necessidade do jacobiano. Eu fiz isso lá em Polares. Lembra que na aula de Polares, o que a gente fez? Eu defini a integral polar usando como é que fala? A minha variação polar. Lembra disso que eu falei lá? A gente pegou esse retângulo polar e calculou a área dele. A área desse cara, a gente observou que era R, delta R e delta θ. E com isso, a gente fez toda uma história e chegou à conclusão de que o meu elemento de área em coordenadas polares era R, dr, dθ. Né? Eu estou abreviando muito a história para sair de lá e chegar aqui. Mas a gente chegou a essa conclusão aqui, em coordenadas polares, certo? Bom, aí o que acontece? Em cilíndricas, eu faço a mesma história. E eu vou ter o mesmo resultado, porque ao invés de eu falar agora de retângulo polar, eu vou falar de um cubo cilíndrico, que seria, deixa eu desenhar isso aqui diferente, que seria algo assim, ó. É o mesmo retângulo que eu tinha antes, só que agora eu vou ter a altura Z, certo?
Isso aqui pode ficar assim. Então, eu tenho esse cubo aqui, ó. Esse cubo, ele é essa área vezes essa altura aqui, ó. Que é ΔZ. Tudo bem? Estão acompanhando? Então, o volume, beleza. O volume vai ser área vezes altura, tá? E aí a gente vai chegar à conclusão, lógico, eu estou fazendo um resuminho aqui rápido, a gente vai chegar à conclusão de que o meu elemento de volume para coordenadas cilíndricas é o que eu tinha antes, que é o R, dr, dθ, dz. Lógico, lembrando que essa ordem aqui vai depender de cada sólido, tá? Então, as integrais em cilíndricas, o que que eu faço? Eu pego a minha integral, a minha função agora precisa estar, óbvio, em função de r, θ e z. A minha região aqui é o sólido onde eu quero integrar. E o meu elemento de volume agora, certo? Esse cara aqui, ó, vai ser R, dr, dθ, dz. Lembrando que isso aqui vai ter várias ordens. Ou vamos colocar assim, ó. Isso aqui pode ter ordens diferentes. Certo? Isso aqui pode mudar de acordo com a necessidade. Posso integrar em R primeiro, ou em θ, ou que R, que Z, gente, pelo amor de Deus. Vocês não estão prestando atenção na aula, não, hein? Tá? Então, em coordenadas cilíndricas eu integro assim, que é muito, muito, muito semelhante a polar. Tá? E aí, o que acontece? Em esféricas, eu vou fazer alguma coisa semelhante a isso aqui, só que as minhas variáveis são não mais o R, mas o ρ, o θ e o φ. Então, o meu retângulo esférico, ele tem ele é um pouco diferente, porque ele fica assim, ó. Eu tenho o ρ, que varia, não mais paralelo por causa do φ. O φ varia aqui, certo? E o θ varia aqui. Então, eu tenho esse cara aqui. Aí eu vou ter um negócio mais tosco. Opa. Versículo. Aí tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ó, isso aqui é o ΔΦ, esse aqui é o Δθ, e esse aqui, opa, é o Δρ. E aí a gente prova, eu não vou fazer isso agora, mas a gente consegue provar que esse volume é ρ seno φ, Δρ, ΔΦ, Δθ.
esse volume aqui, desse cara, todo torto, é dado por essa conta aqui. Então, em analogia, eu chego à conclusão de que o meu elemento de volume para coordenadas esféricas é ρ seno φ d ρ d φ d θ. Tá? Isso aqui é o que o Cláudio chama de jacobiano. Assim como isso aqui também é o jacobiano. Que a gente ainda não falou, mas é ele que está aqui. Tá bom? Então, em coordenadas esféricas, a minha integral vai ser uma função que depende de ρ, φ, ρ, θ, φ. Geralmente a gente usa assim. Tem isso também, né? O Cláudio lembrou bem. Você vai ter livros que eles invertem os nomes aqui, tá? Isso é uma confusão dos diabos, tá? Rho, seno φ, d rho, d φ, d θ. E aqui é a região. Tá? Então é importante você ter em mente que toda vez que você vai integrar em coordenadas esféricas, esse cara aqui, ó, vai aparecer no seu integrando, multiplicado pela função, seja a função quem for. Tá? Bom, para finalizar a aula, dúvidas? Eu fiz uma aula, é lógico, eu fiz uma aula baseada num vídeo que vocês deveriam ter assistido. Se não assistiu o vídeo, não entendeu nada do que eu falei. Mas, alguém tem alguma dúvida? Professor, Fala. esse negócio ali, lá no final que você falou, ele vai estar desse jeito sempre, ele sempre vai aparecer desse formato, né? Igual as Sim? polares, tem tipo R, D, DR, D, θ, mesmo esquema. Isso. Ah, beleza. Isso. Em coordenadas cilíndricas, isso aqui está fixo. Você vai ter que ver quem vai ser colocado aqui. Isso não muda. Coordenadas cilíndricas, isso aqui não muda. Pode mudar a ordem, como eu falei. Isso aqui pode estar em ordem diferente, isso aqui pode estar em ordem diferente. Mas esse cara aqui tem que estar aqui sempre. E ele faz parte do elemento de volume, ele não faz parte do integrando. Eu ainda tenho que saber quem é o integrando. Respondi essa pergunta? Sim, respondeu sim. Valeu. Beleza. Quem Ô mais tinha Zé, alguma? Sim. eu anotei aqui que o ρ é ao quadrado no jacobiano, na videoaula que você passou. Acho que é verdade, é isso mesmo. Até que enfim alguém estava prestando atenção na aula. Esse rho aqui ao quadrado. Foi mal. É um quadradinho. Isso mesmo. Rho ao quadrado sendo φ. Beleza? Alguém tinha alguma dúvida mais? Acho que alguém estava chamando junto que não era a Bárbara. Ninguém mais tem dúvida? Então, Ô, ó. Zé, Oi. eu tenho, na verdade, mas esperei você terminar de falar, que é em relação a quando ele vai fazer um volume cilíndrico, né, mas que tem uma tampa esférica. A hora que ele fala isso no vídeo, acabou me confundindo um pouco. Entendi. Ele, no vídeo, o professor lá, esqueci o nome dele agora, ele Cláudio. coloca, então, ó, ele tem um cilindro, e aí tem um cilindro dele que tem uma tampa meio que esférica, né? E Sim. aí ele ainda assim faz por cilíndrica, só que eu não entendi direito como que funciona aquela variaçãozinha da parte de cima, entendeu? Sim. Ah, vamos lá. Deixa eu pegar aqui.
fazer rápido. Vou pegar esse aqui, depois eu conserto. Esse aqui é da aula passada, deixa eu apagar esse aqui. Ó, rapidão. A gente tem o seguinte. Eu preciso. Ele fala disso aqui, né? Pelo que eu estou imaginando. Você tem um cilindro. Deixa eu pôr aqui o cilindro. E aí aqui em cima é uma esfera. Isso. É isso? Aqui é um cilindro. E aqui em cima a esfera. E aí o Z ele coloca, acho que como uma função também, que é o que acaba fazendo isso aí. Não, então, o que acontece? Qual é, em coordenadas cartesianas, qual é a equação da esfera? Qual é a equação da esfera? É x quadrado Pode falar. mais y ao quadrado mais z ao quadrado Certo. Então, ó, aqui eu igual tenho a ao quadrado. isso. Ó, aqui eu tenho. Peraí. X, Y e Z. É isso? O cilindro está aqui na base ou está. É assim que está lá? Tá Eu sim. não. Certo. E aí a esfera é centrada na origem. Sim. Então, o raio da esfera é essa altura aqui, certo? Isso. Certeza? Não, na verdade era menos o cilindro, não seria? A altura do Se eu não cilindro. me engano, o raio da esfera estava em posição Z4 e ela ia até Z5. É, então, ele colocou. O que eu estou perguntando é o seguinte: veja só, eu posso ter uma esfera. Eu posso ter duas situações. Ó. Uma que eu pego essa esfera aqui, certo? Centrada na origem, e coloco um cilindro aqui dentro. Certo? Aí eu tenho essa tampinha aqui, ó, que é esférica. Mas é um pedaço de uma esfera centrada na origem. Ou eu posso ter uma outra situação que é opa, o cilindro aqui, certo? E ficou tortaço. Peraí. Aí eu tenho esse cilindro. E aí eu tenho, ó, aqui eu tenho a esfera, que é a parte dessa esfera grandona. Aqui eu posso falar de uma esfera centrada aqui, entendeu? São duas situações diferentes. Eu acho que Percebe? no caso da segunda situação que ele usa no vídeo. Essa aqui, essa, Isso. acho pouco provável. Por quê? Porque essa esfera aqui, para escrever em coordenadas cilíndricas, é um Deus nos acuda. Mas vamos lá. Porque
Porque o Z dele, no caso, ele acaba até sendo uma função, pelo que eu vi lá, entendeu? Não, nos dois casos vai ser uma função. Vou fazer os dois. Rápido. Bem rápido. Até para sentir a diferença dos dois. O que acontece? Ai, Senhor. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Ixi, apaguei alguma coisa que eu não devia. Ó, o que acontece? Vamos fazer assim, ó. Aqui eu tenho a esfera. Vou colocar colorido para a gente poder identificar. Qual é a equação dessa esfera? Vou pensar nela numa esfera de raio A. Essa esfera tem a equação x² mais y² mais e² igual a A ao quadrado. Eu vou só dar uma adiantada no assunto, porque já são 15 para as 10. Eu preciso ir para terminar a aula. Nesse outro caso aqui, ó, eu tenho algumas informações a mais. Por exemplo, esse cilindro, vamos imaginar que ele tem raio B aqui, ó, certo? Então, a equação desse cilindro é x² mais y² igual a B². Esse aqui é o cilindro. Tá? Que é a mesma equação desse outro aqui. Ó. Esse cara aqui também, os dois cilindros são iguais. Tá bom? Agora, essa esfera aqui, em cima, essa esfera aqui, esse ponto aqui é um outro ponto. E essa esfera, ela tem raio B, certo? Porque ela está encaixando certinho no cilindro aqui. Então, essa esfera, ela tem equação x² mais y² mais o z está deslocado. Então, o ponto, a origem da minha esfera é no ponto 0, 0, C. Então, 0, 0, C. Certo? Igual, e agora o raio dessa daqui é o mesmo raio do cilindro. Tudo bem? Estão acompanhando? Sim. Agora veja, quando eu vou fazer integração em coordenadas cilíndricas, eu preciso achar as variações de R, θ e Z. Então, variação de R vai ser em verde, variação de θ em laranja e a variação de Z em amarelo. E essa variação é só dentro aqui, ó, do cilindro e da esfera, tudo bem? Nos dois casos. A variação de R é aqui, certo? Da origem até no cilindro. Nos dois casos, é igual. Tudo bem ou não? A variação de θ é angular nos dois casos. É igual. E a variação de Z, nos dois casos, ela vai variar do chão até na esfera. Do chão até na esfera. Tudo bem? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essas duas equações que estão aqui, tanto essa quanto essa, e reescrevê-las em coordenadas cilíndricas, ou seja, eu vou trocar o x e o y, o x por r cosseno θ e o y por r seno θ, colocar aqui e isolar o z. O z vai ficar em função de r θ. Aqui o z vai ficar em função de r θ. E a variação de z vai ser de 0 até essa função que eu achar aqui. Ou essa, ou essa. Entenderam o que está acontecendo aí?
Mais ou menos, professor. Isso. Então, agora, exercício além da. Eu passei uma lista, eu coloquei uma lista hoje cedinho, que diz respeito à integral tripla em cartesianas, que a gente não tinha feito lista dessa matéria, certo? Pelo menos eu não achei no Classroom. Então, a lista vai ser de coordenadas cartesianas. Eu deixei só 2 exercícios, vocês estão reclamando demais, então eu deixei só 2. E eu só esqueci de colocar o prazo, depois eu coloco o prazo. Além daqueles 2, eu deixei lá indicação para vocês fazerem mais alguns, mas não vai para a lista, da lista são só 2. E a minha sugestão é que vocês tentem montar a integral que calcula o volume desse sólido aqui e desse sólido. Ou seja, o que está faltando? Estabelecer essas variações efetivamente. Eu falei como elas variam, mas não falei de quanto a quanto, mas está meio na cara. E estabelecer essa variação aqui que precisa reescrever essas duas funções em coordenadas cilíndricas. E depois montar a integral. Tentem fazer isso e a gente discute isso na próxima aula. Combinado? Beleza. E era o segundo caso que o professor ensinou, tá? Você foi lá ver? É esse aqui mesmo, então. Foi esse aí, porque eu lembro que ele encontra exatamente esse ponto aí, esse aí. Beleza. Fechado? Fechado, professor. Ó, só reforçando. A presença em aula não é por essa nossa aula síncrona. A Jordana tinha perguntado isso e eu nem sei se ela está na aula, acho que não nem veio. A Jordana tinha perguntado isso e por que não é a presença na aula síncrona? Porque a internet de todo mundo pode dar problema e a pessoa pode não conseguir estar na aula síncrona. Né? Inclusive eu, como aconteceu hoje. Então, a presença na aula se faz por meio da resposta do formulário, do questionário, que é oriundo dos vídeos. Tá? Porque aquele lá você vai ter tempo, tem mais tempo, a sua internet tem mais tempo de te ajudar para você não ficar na mão. Beleza? Professor, Sim. duas coisinhas. Primeiro, esse vídeo você vai tentar postar hoje? Essa gravação Então, da aula de hoje? a minha intenção era ter terminado a aula 9h30 para eu poder ter tempo, inclusive, de fazer isso, porque eu tava com o problema de baixar esses vídeos. Eu vou tentar fazer isso. Tá? Eu não garanto fazer agora até na próxima aula, porque eu dou aula daqui a pouquinho. Mas eu vou tentar fazer hoje. Tá, e a última coisa, rapidinha. Eu fiquei com dúvida no questionário 6, que é aquele de domingo. A gente tira na próxima aula? Ah, bem lembrado. Tinha muita gente que não estava na aula. Aquele questionário, eu vou tirar ele do ar e vou recolocar, porque tem uma errada. Então, eu acho mais fácil do ar e refazer do que corrigir a questão, porque muita gente já respondeu. Tá? Eu vou explicar direitinho lá no Class, mas eu acho que a melhor solução é tirar e colocar de novo. Ah, tá. O que tá com É o do erro volume, né? é o É último? o do volume. Isso, é. Ah, tá. Entendi. Era essa a minha dúvida. Então, por isso. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Um abraço, gente. Abraço. Valeu, professor. Falou. Valeu, tchau, tchau.